Extra está no ar e traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Divisão do pleno em turmas agiliza o julgamento da segunda instância. Cerca de 50% dos processos trabalhistas são resolvidos por meio de acordo. Assédio sexual no trabalho é o tema de hoje no nosso quadro de entrevista. Conciliar é legal. Esse é o slogan da campanha que está sendo implantada pelo Conselho Nacional da Justiça para promover a solução amigável dos litígios levados ao conhecimento do Poder Judiciário e também daqueles que ainda não se materializaram numa ação judicial. A intenção é reduzir o avolumado número de processos por meio da realização de acordos. Mas como funciona a conciliação na Justiça do Trabalho? Confira agora a reportagem. No caso da Justiça do Trabalho goiana, a conciliação é um dos fatores que tem permitido apresentar bons prazos na entrega da prestação jurisdicional. Todos os dias, nos corredores das varas do trabalho, é grande volume de pessoas aguardando a realização de audiências para a solução dos litígios trabalhistas. São trabalhadores e empregadores buscando a tutela da justiça para dizer como se aplica a lei em cada caso concreto. São recebidas ao ano mais de 42 mil ações. Dessas, 50% são resolvidas por meio de acordo entre as partes. Não fossem os acordos, o prazo para o julgamento de uma reclamação trabalhista em Goiás, que é em média de 40 dias, seria muito maior. No caso dos litígios trabalhistas, é possível conciliar em vários momentos. Antes de entrar com uma ação, as partes podem buscar a solução dos conflitos nas comissões de conciliação prévia. Já no processo trabalhista, o juiz deve apresentar, no mínimo, 2 proposições de acordo, na audiência inicial e antes de ser proferida a sentença. Ainda, o acordo pode ser feito entre as partes, em qualquer fase processual, mesmo durante a execução, como explica a juíza do trabalho, Elza Cândida da Silveira. As conciliações necessárias na Justiça do Trabalho são na primeira audiência. Em todas as audiências a gente deve procurar a conciliação e até antes da entrega da prestação jurisdicional. Mas mesmo assim, após de prolatada a sentença, as partes têm direito de transigir a hora que quiserem, desde que aí então, depois da prolação da sentença, respeitem uma parte do que foi decidido, porque em geral envolvem direitos de terceiros, como no caso do INSS, que ele aí vai cobrar a contribuição previdenciária com base na sentença prolatada pelo juiz e transitada em julgado. Na conciliação, as partes já têm uma noção mais ou menos do direito que ela tem e ela sabe o quanto pode ser demorado o processo se a outra parte começar a emperrar com vários recursos. Então, às vezes, a necessidade do empregado é premente. Às vezes ele precisa do dinheiro, da remuneração dele, para pagar o aluguel, para não ser despejado, para uma doença, para um parto da esposa, ou mesmo para o seu casamento. Então, às vezes, ele transige o seu direito, mas ele não perde muito. O acordo, por exemplo, foi a saída mais vantajosa para Irmival Rodrigues de Souza, que entrou com a ação solicitando pagamento de aviso prévio, horas extras e indenização por danos morais, num total de R$22 mil. A empresa negou o pedido, alegando que havia demitido Irmival por justa causa. Ao final, Irmival aceitou receber R$400 e a empresa desistiu da ação que pretendia reconhecimento da prática de falta grave por parte do empregado. Doutora Fernanda, qual a vantagem para o seu cliente em realizar um acordo? A vantagem para ele foi que ele não tinha como reverter a justa causa que estava sendo imputada contra ele e, em contrapartida, ele recebeu as horas extras que eram devidas e pôde sacar o FGTS dele e receber o seguro-desemprego. Como a senhora vê a conciliação na Justiça do Trabalho? A conciliação para o trabalhador e para a empresa ela é mais vantajosa porque as partes têm como se programar, porque ela tem uma data certa para pagar e para receber, e os prazos também são menores, recebe com mais rapidez.
Os recursos originários das 36 varas do trabalho de Goiás passaram a ser julgados por turmas, composta cada uma de 3 juízes. O objetivo é aumentar a agilidade das sessões de julgamento. Ao criar as 2 turmas, cada uma composta por 3 juízes, o TRT de Goiás mudou sua prática de julgamento dos recursos originários das 36 varas do trabalho. Antes, os processos eram apreciados pelo colégio do Tribunal Pleno, formado por 8 juízes. Essa forma de julgamento era considerada mais demorada porque os debates em torno da matéria envolviam um número maior de magistrados. Agora, a antiga pauta dos recursos do Tribunal Pleno é dividida para as 2 turmas, o que gera maior agilidade nos julgamentos. A primeira turma é composta pelos juízes Luiz Francisco Guedes de Amorim, que atua como presidente, e Alba Luza Guimarães de Melo e Cátia Maria Bontempo de Albuquerque. Já a segunda turma tem como presidente o juiz Platão Teixeira de Azevedo Filho, e ainda é composta pelos magistrados Saulo Emílio dos Santos e Gentil Pio de Oliveira. Os julgamentos ainda são realizados no antigo auditório do tribunal, até que seja cumprida a obra da nova sede, que possui 2.000 auditórios onde funcionarão as sessões das turmas. Na nova divisão de tarefas, cabe ao presidente do TRT administrar o tribunal e realizar a atividade de correição, ou seja, fiscalizar o cumprimento das normas. O vice-presidente assumiu a tarefa de relatoria dos processos de competência do Tribunal Pleno e das matérias em recursos administrativos. Já o Tribunal Pleno continuará a ser reunido a cada 15 dias, mas somente para julgar as matérias relatadas pela vice-presidência e decidir os julgamentos divergentes entre as 2 turmas, os chamados incidentes de uniformização de jurisprudência. Dr. Platão, quais são as vantagens observadas nesse novo formato de julgamento? Bom, basicamente a celeridade do processo. Como as sessões andam mais rápido, a gente tem mais tempo para trabalhar no gabinete e com isso podemos examinar mais processos. Os prazos processuais que eram bons também vão melhorar em termos de julgamento, em termos de sessão. Em termos de tempo, tanto de sessão como também de dias para o julgamento. Vão melhorar com certeza. E no próximo bloco, o Hora Extra fala sobre assédio sexual no trabalho com o juiz Marcelo Nogueira Pedra. Assédio sexual. Segundo dados da OIT, 52% das mulheres brasileiras economicamente ativas já foram assediadas sexualmente. O assédio sexual é uma prática que viola o direito à segurança no trabalho, criando atmosfera que fragiliza e desmoraliza a trabalhadora. Também há perdas para o empregador que tolera essa prática em suas dependências, com redução da produtividade e da credibilidade da empresa perante a sociedade. Para falar sobre esse tema, o Hora Extra recebe hoje o juiz Marcelo Nogueira Pedra, titular da primeira vara do trabalho de Goiânia. Doutor Marcelo, o que é para a legislação o assédio sexual no trabalho? Do ponto de vista jurídico, assediar sexualmente seria o ato pelo qual o superior hierárquico de alguém, utilizando-se de modos, de palavras e de uma atitude impertinente que molesta, que importuna ao seu subordinado, busca obter, em razão da sua condição hierárquica superior, favores ou vantagens de natureza sexual. E quais são as consequências jurídicas para a pessoa que pratica o assédio sexual? Bem, o assédio sexual gera diversas consequências, seja na órbita criminal, seja na órbita trabalhista ou mesmo civil. Do ponto de vista criminal, a partir de 2004, foi introduzido o artigo 216-A do Código Penal, que criminaliza a conduta de assédio sexual, de modo que aquele que a pratica estará sujeito a uma pena de 1 a 2 anos de detenção. Na órbita trabalhista, nós temos 2 consequências. Uma para aquele que pratica o assédio, se for empregado, e a outra para aquele que sofre assédio. O praticante do assédio está cometendo uma infração trabalhista, que pode ser denominada de mau procedimento ou incontinência de conduta. Isso pode levar a empresa a dispensá-lo por justa causa.
do ponto de vista do assediado, ele está sofrendo da parte da empresa uma falta trabalhista que envolve uma lesão à sua honra e também envolve, em determinadas situações, um perigo à sua integridade. De modo que, em razão dessa situação, essa pessoa assediada pode requerer judicialmente a rescisão indireta do seu vínculo de emprego. De modo que terá direito, então, à terminação do contrato, recebendo todas as verbas como se houvera sido dispensado pelo empregador. E uma última consequência seria a possibilidade de se buscar o assediado, naturalmente, um ressarcimento para aquele mal que lhe foi cometido. Ou seja, pressupõe-se sempre de uma situação em que ocorra assédio sexual a ocorrência de lesão à honra, de lesão ao patrimônio moral do assediado, de modo que ele poderá buscar uma indenização por dano moral em razão do assédio sofrido. Que circunstâncias podem ser identificadas como assédio sexual no trabalho? O assédio sexual não pode ser confundido com um elogio mais ousado? Bem, o primeiro requisito é que o agente, ou seja, aquele que pratica o ato, seja superior hierárquico, ou que ocupe na empresa ou no local de trabalho uma posição que lhe dê ascendência sobre o assediado. Então esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que, efetivamente, as atitudes sejam inconvenientes, sejam incompatíveis com a moral média. Evidentemente que um mero elogio, um galanteio, uma aproximação carinhosa entre pessoas de sexos diversos não configura por si só o assédio sexual. Nós estaríamos vivendo num mundo muito ruim e o ambiente de trabalho seria um local muito ruim também se qualquer tipo de aproximação pudesse configurar esse tipo de ilícito. Na verdade, o assédio é aquela situação que causa constrangimento. É uma situação que se repete, que se reproduz e que, a despeito de o assediado pretender livrar-se dela, ele não se vê capacitado a fazê-lo, de modo que ele tem que sofrer os constrangimentos, tem que sofrer a pressão moral, a lesão moral, e não há como livrar-se dessa situação. Nesse contexto é que se configuraria a situação de assédio sexual. A chegada da mulher no mercado de trabalho, que sempre foi dominado pelos homens, tem relação com o surgimento do assédio sexual? Bem, evidentemente que hoje nós temos um número de mulheres trabalhando bem superior ao de antanho, de modo que praticamente se equivale à força de trabalho feminina e masculina. E considerando também que a ocorrência do assédio se dá como regra entre pessoas de sexos diferentes, evidentemente que o maior número de mulheres nos locais de trabalho facilita a ocorrência da prática. Mas não é o mero aspecto quantitativo que leva a essa ocorrência. Na verdade, nós temos fatores culturais que também têm uma importância grande na origem e na ocorrência de casos de assédio sexual. Particularmente, eu me reportaria a um certo machismo que ainda é uma característica da nossa cultura, particularmente da cultura latina. O homem se sente, muitas vezes, numa situação de preponderância, de proeminência, de superioridade em relação à mulher. E, lamentavelmente, para muitos homens, as mulheres são vistas em determinadas circunstâncias como meros objetos. Então isso acaba, essa cultura, digamos assim, degenerada, essa perda do sentido humano das relações interpessoais, leva muitas vezes a que o homem se veja tentado a praticar atos dessa natureza. Mas, como regra, quem é o assediador? É o proprietário da empresa, é o gerente, é mulher, homem? Bom, em relação ao nível hierárquico, ao fato de ser o não proprietário da empresa, nós não temos observado, a minha experiência pessoal pelo menos não me permite dizê-lo, um padrão em relação àquele que pratica o assédio. Já tive a oportunidade de ter contato com casos em que o proprietário da empresa, o próprio empregador, era o assediador, assim como pessoas de nível hierárquico elevado e até mesmo pessoas que ocupam postos de menor estatura na hierarquia das empresas. De modo que esse fato tem ocorrido nos diversos níveis do escalão da organização empresarial. Agora, com respeito ao gênero, se masculino ou feminino,
Indubitavelmente, nos casos de assédio a que eu tive acesso e que se tornaram causas apreciadas pelo judiciário, todos eles foram praticados por homens em prejuízo de mulheres. Eu tenho conhecimento de alguns casos que não chegaram, pelo menos não é meu conhecimento, aos tribunais de assédio de um homem por uma mulher. Mas, indubitavelmente, se trata de uma exceção, porque até por força da nossa cultura machista, que tem um determinado status diferenciado ao homem, como regra, esse tipo de prática se dá do homem em detrimento da mulher. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso quadro de entrevista, hoje falando sobre assédio sexual. O Hora Extra está de volta, hoje falando sobre assédio sexual no trabalho, com o juiz Marcelo Nogueira Pedra. Doutor Marcelo, que amparo legal o trabalhador tem para se proteger do assédio sexual e garantir seus direitos? Bem, o primeiro conselho que eu daria a uma trabalhadora ou eventualmente um trabalhador que seja vítima de assédio sexual é que logo no início deixe bem claro ao assediador que não concorda com aquela situação. Então é adotar uma postura positiva, firme, assertiva, no sentido de repelir a aproximação do assediador. Isso deve bastar no primeiro momento. Não se trata de um conselho propriamente jurídico, mas até de um conselho de bom senso e, pelo comum das pessoas, é natural que o assediador desista. Mas isso pode ser que não ocorra. Pode se tratar de uma pessoa teimosa, né, de alguém efetivamente resolvido a praticar o ato ilícito, de modo que, num segundo momento, o que eu aconselharia ao trabalhador ou trabalhadora fazer seria munir-se de evidências do que está acontecendo. Então é comunicar o fato aos seus colegas de trabalho, para que eles também passem a observar a situação e, o mais rápido possível, comunicar aos superiores do assediador. Se essa comunicação for feita por escrito, o ideal é que o trabalhador guarde consigo uma cópia devidamente recibada da comunicação feita à empresa. Se for uma comunicação oral ou verbal, é importante que o trabalhador a faça na presença de testemunhas. Por que isso? Para que fique bem claro que a empresa está ciente do que está ocorrendo. Portanto, se sinta pressionada a combater, a alterar a situação. Por fim, há situações em que o assediador é o próprio empregador, ou alguém da mais elevada hierarquia da empresa, de modo que não restaria, então, à vítima, ao trabalhador ou trabalhadora, outra alternativa. Nesse caso, eu penso que a solução mais adequada seria procurar a assistência jurídica do seu sindicato. Os sindicatos brasileiros, por lei, são obrigados a dar assistência jurídica aos trabalhadores, sindicalizados ou não, aos trabalhadores integrantes das categorias profissionais pelos sindicatos representadas. De modo que o trabalhador deve se dirigir ao sindicato a fim de ver que atitude tomar, seja sob o ângulo criminal, eventualmente procurando registrar o fato junto a uma delegacia de polícia, seja também na esfera dos seus direitos trabalhistas e na busca, eventualmente, de uma indenização por danos morais. Quais são as ações que geralmente tramitam na Justiça do Trabalho tratando dessa matéria? Bem, as causas versando esse tipo de tema são de competência da Justiça do Trabalho. Quer a questão atinente à ocorrência de falta grave patronal, ensejando, portanto, a rescisão do contrato de trabalho, e essa sempre foi da competência da Justiça do Trabalho, e após a emenda constitucional número 45, indubitavelmente a busca de ressarcimento por danos morais, no caso uma indenização de ordem civil, também é de competência da Justiça do Trabalho. E a ação ajuizada é uma reclamação trabalhista. E essa ação correria em segredo de justiça? Bem, isso deve ser analisado caso a caso. É necessário averiguar em que circunstâncias se deu o assédio. É necessário verificar porque nós sabemos que o processo é público. Qualquer pessoa pode ter acesso aos autos de determinado processo
mas em situações excepcionais, quando a publicidade dos atos ou fatos documentados no processo possa ferir a intimidade e a privacidade da pessoa, o juiz, a pedido da parte ou até ex ofício, se entender que seja conveniente, pode determinar que aquele processo corra em segredo de justiça, de modo que apenas as partes e seus advogados terão acesso àqueles autos. Penso que o juiz deverá examinar caso a caso e dar caso a caso a solução cabível. Olhando as estatísticas, 52% das mulheres já alegaram que já foram assediadas sexualmente, mas parece que não retrata a realidade do número de processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Por que isso ocorre? Bem, a ser verdade, a estatística eu não posso comentá-la porque não tenho conhecimento dos métodos utilizados na pesquisa, mas teríamos aí a constatação de que cerca de um quarto da força de trabalho brasileira teria sido vítima de assédio sexual. Eu tenho alguma dúvida de que isso tenha efetivamente ocorrido. E explico melhor. É que, na verdade, muitas situações que são por parte da mulher ou eventualmente até do homem catalogados como assédio sexual não configurariam, sob o prisma jurídico, propriamente um assédio sexual. Seriam antes situações de aproximação, de corte, de elogio, ou eventualmente até a chamada cantada, que não teriam gravidade suficiente, que não se reproduziriam com frequência suficiente para caracterizar o chamado assédio sexual. No entanto, sem dúvida nenhuma, até por força da nossa cultura, que tem uma certa dificuldade de lidar com os problemas do campo sexual, é certo que não são todas as vítimas de assédio sexual que tomam as providências legais cabíveis e menos ainda as providências judiciais. De modo que penso que nós estamos num campo estatisticamente indefinido. Penso que estudos mais conclusivos devam ser feitos para se quantificar qual é realmente o número de ocorrências e por que será que as pessoas não estariam levando esses casos a conhecimento judiciário. Também não seria por causa da dificuldade de se conseguir provas para fundamentar o processo? Certamente, o processo, como todos sabemos, qualquer causa judicial, a sua solução, na maioria dos casos, a menos que se trate de matéria de direito, ou seja, que não se discutem fatos, todas as vezes em que se discutirem fatos no processo e que esses fatos sejam controvertidos, ou seja, em que a versão de uma parte conflite com a versão da outra, efetivamente a prova é que vai definir a solução a ser dada ao processo. Nós sabemos também que esse tipo de prática não é realizada à luz do dia. Evidentemente que alguém que pratica um ato ilícito tentará fazê-lo às escondidas, de maneira escondida. E realmente a possibilidade de se obter provas nessas situações se torna muitas vezes difíceis. Eu não diria que não seja o fator principal, mas certamente é uma das razões pelas quais o número de casos que chegam ao judiciário é pequeno. Como fica a condução do juiz nesse tipo de processo em razão da dificuldade da obtenção das provas? Bem, nós temos percebido, inclusive na esfera da justiça comum, que aprecia os processos criminais, um tratamento especial a esse tipo de causa. Veja que na esfera criminal, em que prevalece o princípio da inocência até que haja prova em contrário, ou seja, ninguém é condenado criminalmente a menos que haja prova robusta da prática do ato delituoso, mesmo aí, a palavra da própria vítima, que na esfera civil não teria maior relevância, não seria considerada, e mesmo na esfera criminal em relação aos demais crimes, a palavra da própria vítima é considerada um valioso, não diria prova, mas um valioso indício, que pode levar à formação da convicção do julgador no sentido do cometimento da falta. No plano do processo de trabalho das reclamações trabalhistas, não é diferente. Eu posso citar a você uma situação inusitada que eu experimentei quando fazendo uma audiência e ouvindo uma depoente que era reclamante, ou seja, era autora de uma reclamação trabalhista em que se postulava, além de outras verbas, a indenização em razão de danos morais decorrentes de assédio sexual, no meio do seu depoimento, do depoimento daquela pessoa, eu iniciei indagações acerca do fato relacionado ao assédio sexual. E senti que essa pessoa, que essa mulher, começou a se sentir-se incomodada, a demonstrar um constrangimento muito grande
e, em determinado momento, ela, inclusive, começou a chorar copiosamente. Esse fato não me passou despercebido, muito menos a postura que naquela ocasião o assediador, que também estava presente, adotou também de constrangimento e de incômodo, e todas essas evidências, embora não constituíssem prova, foram indícios muito valiosos, porque eu fiz tudo isso constar da ata, foram indícios muito preciosos de que eu me utilizei no momento em que deferi a indenização para essa pessoa. E qual critério que o magistrado, que o juiz adota para calcular a indenização no caso de assédio sexual? Bem, nós temos aí uma modalidade de indenização que está fundada na teoria do dano moral, ou seja, a partir de determinado momento, e revelando uma evolução muito grande do direito brasileiro, passou-se a se admitir, atualmente por expressa previsão legal, o pagamento àquele que sofreu algum tipo de lesão à sua esfera moral, ou seja, à esfera não patrimonial, à sua honra, à sua dignidade, à sua imagem, passou-se a reconhecer o direito a essa pessoa de obter uma indenização daquele que a tenha ofendido. Essa indenização ela é sempre fixada de maneira um tanto quanto subjetiva, já que não é possível, evidentemente, quantificar em termos numéricos a extensão de um dano de natureza moral. Normalmente os juízes levam em consideração a gravidade do fato, ou seja, a gravidade do fato que ensejou a lesão moral, levam ainda em consideração o grau de culpa daquele responsável pelo fato, consideram a própria situação pessoal da pessoa que foi vítima do fato delituoso e, por último, a capacidade econômica do agressor. Evidentemente que essa indenização não busca apenas ressarcir aquele que foi lesado, ela tem também como função dissuadir aquele que praticou o ato de reiterar na mesma prática, de modo que ela não pode ser nem tão grande que configure até a obtenção de vantagem sem causa pelo ofendido, e nem tão pequena que não signifique para o ofensor uma forma de dissuadi-lo pedagogicamente a não continuar a reiterar na prática delituosa. O fato de ser o chefe imediato, o assediador e não o proprietário da empresa, vai eximir essa empresa de indenizar ao trabalhador ou trabalhador pelos danos morais decorrentes do assédio sexual? Não, em absoluto. Na verdade, por expressa previsão legal, está no Código Civil brasileiro, o empregador responde, ou seja, a empresa é responsável pelos atos que os seus empregados, na condição de empregados, praticam. De modo que o fato de o ofensor ser apenas um empregado, ainda que de alta hierarquia na estrutura da empresa, ou mesmo de baixa hierarquia, não vai fazer diferença nenhuma. A empresa será responsabilizada da mesma maneira. Dr. Marcelo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Ora, isso fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima edição.